Boa tarde para você, querido amigo rádio ouvinte. Hoje, sexta-feira, dia 10 de fevereiro do ano 2023, estamos recebendo no estúdio da Rádio Comunitária Mairi FM o vereador pelo Partido dos Trabalhadores da cidade de Mairi, Bahia, Cleómenes de Matos Girardi, o popular Pororó. Ele que está aqui para conversar com a gente sobre o aniversário do Partido dos Trabalhadores, o aniversário de 43 anos do PT. Seja muito bem-vindo, boa tarde para você, Pororó. Boa tarde, Diego Silva, boa tarde, ouvintes da Mairi FM, boa tarde, povo mairiense. É com orgulho e prazer, Diego, que estou hoje na Rádio Mairiense, na FM de Mairi, junto com você, para falar de uma história, falar de um partido que hoje completa 43 anos. Quero também saudar a todos os militantes, saudar o nosso presidente Floriano, saudar o nosso gestor Jobope, a nossa vereadora Sueli, professora, em nome do PT de Mairi e do PT da Bahia Nacional, dizer a todo o povo mairiense que o orgulho de ser PT é o orgulho de que em 1980, no dia 10 de fevereiro, no Colégio Sion, em São Paulo, foi fundado o PT. Os militantes de oposição à ditadura militar, sindicalistas, intelectuais, artística, católico ligado à teologia da libertação, fundaram o PT. Dizer que o PT, Diego Silva, tem uma história com a sociedade brasileira, com as políticas públicas implantada no nosso país. O PT é o segundo maior partido do Brasil em número de filiados, com 1.607.482 filiados. O PT o líder do PT na Assembleia, Reginaldo Lopes, nossa presidenta, Gleice Hoffner, nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O PT tem no Brasil 4 governadores, 182 prefeitos, incluindo o nosso gestor Jobope. Temos 67 deputados, temos 118 deputados estaduais, 2.665 vereadores. As nossas cores são vermelhas. Dizer, Diego, que a política do PT é a política do socialista. Dizer que o PT é as políticas públicas para quem mais precisa. É aquela política que foi implantado no nosso país pós-ditadura, e quando o PT assumiu o governo no primeiro mandato de Lula, é o partido que tem a primeira presidenta do Brasil, nossa Dilma Rousseff. E dizer que a política de cotas raciais, a política da água, da energia, a política pública de saúde, que nosso país, nossa cidade, nosso estado foi aumentada. Dizer que quando o antes e o pós-PT, o antes do PT, Diego, você é bem jovem, não conhece, quando vinha distribuir a cesta básica, uma cesta que muitos do seu pai ia para a fila receber, e que o exército batia nas pessoas para ficar na fila para receber um arroz, uma farinha de terceira, de quinta categoria. Aquela fila, Diego, os caminhões do exército distribuindo cestas básicas, e que a população que mais precisa era agredida. Que quando vinha uma frente de serviço, Diego Silva,
na época do seu pai, do meu pai, e eu fui criança e trabalhei na frente de serviço, limpava tanque do rico, para ganhar um auxíliozinho, que hoje nós temos Bolsa Família para as pessoas mais carentes, para a mãe de família que tem filho. Essas são as políticas públicas do PT. Essas são as políticas públicas que nós combatemos. Que quando distribuía a cesta, era batido pelo exército, agredia as pessoas, não só rachando para receber uma cesta básica. Quando a política de saúde não chegava na zona rural, o lavrador não era respeitado no nosso país, era para ser lavrador a vida toda. E hoje o orgulho desse vereador e do povo de Mairi é ter o primeiro prefeito do PT, o gestor Jobope, eu, o primeiro vereador do PT de Mairi, junto hoje com a professora Sueli, um abraço a uma professora petista. Você saber, Diego Silva, que você hoje pode estar na melhor faculdade do Brasil, na USP ou na UFRJ do Rio de Janeiro, porque você faz o Enem, você tem capacidade, mas não tinha condição de estudar numa faculdade de nome, porque financeiramente não tinha. Mas hoje, se você estuda, e quero aqui falar em faculdade, parabenizar todos os alunos do Colégio Estadual Abelardo Moreira Diego. Saiu o resultado aí? Saiu o resultado da nota da redação. Boas notas. Ó, é de orgulhar nossa cidade. Isso são políticas públicas, Diego. É a política de educação. E dizer, você conheceu Mairi agora há 10 anos atrás. E você hoje equipara Mairi, gestão Jobope e a gestão passadas, para não citar nome, vou ficar na gestor Jobope. Quanto nossa cidade tem melhorado. Nós temos hoje aqui perto dessa emissora que se orgulha em ser a bandeira mairiense, essa rádio comunitária, perto um colégio de alto nível, uma delegacia, em breve casas populares, um hospital, CREAS nesse bairro Reviver. E dizer a você, mairiense, você jovem, conheça o PT, conheça as políticas públicas e a história do PT. De hoje, nós temos orgulho de ter votado em um presidente trabalhador, em um cara retirante, Diego Silva, que saiu do Nordeste para São Paulo, em um pau de arara, foi metalúrgico e criou e virou presidente. 3 mandatos agora. 3 mandatos. Esse país, Diego, dizer para você que a bandeira do PT defende os menos favorecidos, o LGBT+, nós temos nossa bandeira defendendo, nós temos essa bandeira do negro defendendo, do índio defendendo. Nós somos um país só, nós precisamos ter a humanidade, o brasileiro mais humano. Nós presenciamos, Diego, a parte mais triste do nosso país foi agora, o cúmulo foi não só a pandemia, nem a falta de vacina, com o índio. O índio é brasileiro. E eles estavam, fechou-se as malocas, cercado de pessoas de um clero, de um nível cultural da violência, matando índios de fome, de sede. Nosso presidente disse não, e o povo disse não a isso. Nós temos que ficar tristes, uma parte da nossa história triste. O que se viu com os índios Anomamis foi a mesma coisa do campo de Hitler, que deixava as pessoas passar fome e morrer de sede, porque o armado, a força da arma, cercava. E a gente está aqui, na liberdade de expressão.
E o orgulho de ser vereador do PT junto com Sueli e junto com o gestor Jobope é demonstrando a nosso povo mairiense que as políticas públicas têm que ser feitas para quem mais precisa. E dizer aqui, gestor Jobope, parabenizar por ser o primeiro prefeito do PT de Mairi, dizer àqueles militantes antigos, Floriano Sabigesi, e os outros fundadores, Petrúcio, e os outros que fundaram o PT de Mairi, um abraço carinhoso do vereador. Parabenizar o PT é dizer, Diego, políticas públicas para a sociedade que mais precisam. E essa é uma bandeira daquela do PT. As políticas públicas que nós implantamos no nosso país foi a política da água, a política da energia, quando botava o poste no passeio de sua casa, Diego, mas ligava do vizinho que era rico. E o poste estava sentado no seu passeio. Você não tinha direito à energia. A cisterna vinha, Diego, e botava no rico que podia ter uma cisterna, mas não lhe dava uma cisterna. A política da água. E todos eles sabem que no passado era assim. Não dava o direito a você, filho de pobre, chegar a uma faculdade. Um filho de pobre para chegar à faculdade era um guerreiro, era um lutador daqueles que não desistia de forma nenhuma. Porque as portas se fechavam onde viver, onde estudar, onde trabalhar. Ele tinha que ter opção. E quando eu me lembro do exército batendo para dar uma cesta básica daquela no nordestino, você sabia o que era que as políticas no Nordeste? Arranque seu dente, Diego, e dê uma chapa para você depender de uma chapa. Eu hoje estou botando, mas eu fui arrancado meus dentes porque não dava o tratamento. Para me dar uma chapa para eu depender nas eleições de uma chapa. E falando em tratamento de dente, recente teve o automóvel aqui fazendo o tratamento através do projeto do governo do PT também, né? Do PT. É um governo de políticas públicas, Diego. A sociedade, você jovem, vocês precisam conhecer nosso país, a história do nosso país. E a história de 30 anos de direita e a história do PT. De 43 anos e de 16 anos de governo do PT. E você vai comparar. Você que mora aqui no Nordeste, vou falar do nosso Nordeste, sabe por que nós demos essa vitória a Lula. Que nossos pais, que se contasse a história a vocês, e meu pai era assim que o senhor vivia no passado, era meu filho. Sem direito de expressão, de vontade, de dizer aqueles todos que faz a história do PT. Muito obrigado. Vamos parabenizar esse partido para que ele continue maior do que é, para que as políticas públicas cheguem. O que é políticas públicas? Políticas públicas é aquela política de você chegar em um posto de saúde, ter uma equipe médica multidisciplinar para lhe atender, ter um tratamento para lhe atender. Você chegar em um bairro e a parte de saneamento básico e calçamento ser implantado. É a geração de emprego. E a geração de emprego quando executa a obra. As casas, Minha Casa Minha Vida, está sendo retomada pelo governo Lula do PT. E quantas pessoas não tinham direito à casa popular? Quantos municípios maiores, nosso município recebeu uma quantidade de casas menores, mas municípios tipo Feira de Santana e outros, que é Minha Casa Minha Vida, é muito bom você pagar R$50 e ter direito a uma moradia digna. E nós perdemos isso. Dizer aqui, Sara, a presidenta do PT, já foi presidenta, uma mulher, e as políticas para mulheres do PT têm demonstrado isso. Me orgulho em dizer e convidar qualquer jovem a conhecer as políticas públicas do PT como foram implantadas. Porque é dessa forma que nós iremos mudar nosso país. E dizer
que tudo que Jobope, gestão do PT, Jobope é do PT, um índio governador do PT, Jerônimo, nosso abraço, um presidente metalúrgico, Lula, isso são povo no poder, não são a hierarquia elitizada no poder. Jobope foi um vendedor de puxa, foi um funcionário de uma empresa, carteira assinada, virou empresário, virou prefeito. Jerônimo saiu de Iraquara, descendente de índio, estudou, fez na faculdade, virou professor, virou governador. Lula saiu do Nordeste, metalúrgico, virou presidente do nosso país. Dilma Rousseff, a primeira mulher presidenta, foi tirada, não foi porque Dilma foi corrupta, foi uma manobra política. Tirou a mulher presidenta. Então isso é tudo uma história do PT. E aqui em Mairí a história, nós temos que agradecer todas aquelas pessoas da antiguidade, de Seu Gessi, Floriano, Petrúcio e outros fundadores antigos, que eu acabei me esquecendo o nome, um sambador chamado no Coqueiro. Eli, PT. Já pode ser chamado Eli do PT. Eli do PT. Então dizer que esses foram que fizeram a história do PT. Entrou a Juventude, entrou o Pororó, entrou Jobope, entrou outro, entrou Sueli. Nós iremos fazer e convidar você jovem para conhecer essa história de políticas públicas. Conheça a história dos dois lados. Não conheça só um lado. Conheça o antes e o depois. Sente com seu pai e sua mãe e pergunta: como era a sua vida, meu pai? No governo da direita, e quando o PT assumiu, o que é que melhorou? E agora o PT tem a chance de fazer muito mais, tanto pelo país como pelo estado e pelo município, né, Parola? Porque temos o presidente do PT, aqui no estado da Bahia temos o governador do PT e na cidade o prefeito do PT, e em uma Câmara de Vereadores com 11 vereadores temos 2 que são do Partido dos Trabalhadores. Diego, essa é a história de Mairí que eu quero contar. Fazendo parte dessa história junto com o Sueli, nos mandatos, e gestor Jobope. Nossa história começa a ser contada quando o Jobope assumiu. Sim. A minha história, antes de vereador, mas eu quero contar a história dessa parceria de 3. Aqui, com agora mais 2, faz parceria de 3. Resumindo, vai dar tudo 13. Dizer o que é que Mairí tem. Nós tivemos a melhoria do mercado, nós tivemos praças sendo construídas, nós temos agora a BA Angico construída, PT. Nós temos aqui um colégio padrão, que hoje o orgulho de Mairí, tem um colégio, você já visitou a obra? Já. Você já viu o tamanho e a bela estrutura. Já tivemos a prova aí. Quantos alunos, isso é a evolução da educação do nosso município, está na faculdade. Hoje, quando eu abro a página da CEAM, você se sente orgulhoso, como pai, mas como mairiense, como um representante que o povo me deu o mandato. Os jovens com excelentes notas na redação. Na redação, gente com 960, a maior nota, 960, a maior nota é 1000. É 1000. Imagine que nós temos, 970. eu já vi 4 é 3 com 900. Outras de 800, 700. 700. E assim vai. Então isso quer dizer, os professores do Colégio Abelardo Moreira e da rede municipal, todos estão de parabéns porque, na preparação desse jovem para a faculdade. Exato. Nós temos uma delegacia da Polícia Civil e Militar moderna. Nós tivemos a entrada da cidade construída. Agora tem água para o ponto de Mairí. Água para o ponto de Mairí, água para o Angico. Isso tudo gestão do PT, do governo Jobope, através de agora com essa parceria mais firme agora de nossos deputados, Daniel, Bobô, Afonso, Neuza e outros,
Mas Afonso agora na Casa Civil, defendendo o nome de Mairi, junto com o gestor de Jabope. Dizer isso, Diego, é nosso sonho. Dizer que o nosso sonho de uma fábrica é um sonho que pode ser realizado. Mas quem investe numa fábrica é empresário. E os empresários, o município tem, até de autoria minha, um projeto para ser exonerado que dá incentivos fiscais a quem queira se instalar em Mairi. Nosso município dá incentivos fiscais, doa terreno, para você dar o terreno preparado para você só construir o galpão ou construir fábrica. Qualquer empresário que queira investir no nosso município disponibiliza incentivos fiscais para geração, da doação de terrenos e planeia o terreno, dá toda assistência para que uma empresa venha instalar aqui em Mairi. E dizer a política pública de saúde, antes você entrava em uma ambulância pequena com 10 pessoas. Hoje nós temos 5 veículos com ar-condicionados. Muito confortável, até viajei também. Bom, você sabe, para proporcionar à população as políticas públicas de saúde, conforto de viajar. Nós temos ambulâncias de um padrão melhor. Isso foi tudo de 6 anos de gestão do PT. E se você comparar com gestões bem passadas, você vai ter dizer, meu município tem diferença. Nosso município mantém rigorosamente os pagamentos em dias. Se você paga o funcionário em dia e fornecedor em dia, gera renda dentro do nosso município. E isso é o compromisso do gestor Jabope. Pagar para que o funcionário possa comprar no comércio de Diego e pagar também. Aqui, o colégio tem 100 funcionários, nós temos quase 40 mairienses. Infelizmente, a mão de obra aqui é escassa. Temos mão de obra aqui nas praças aí sendo modernizada. Nosso município, Diego, antes da gestão de Jabope, você é sambador, você conheceu muito, você conheceu a Lagoinha, você conheceu lá, você conheceu o município. E não tinha investimento nos distritos e povoados. Não tinha. Pelo poder público. Eram os povoados que tinham as praças, que não era arrumada, não era dada uma cara bonita para que você, o domingo, pudesse ir lá e vou visitar Lagoinhas, vou visitar Manguinhas. Hoje você chega nesse lado direito aqui, no fundo da rádio aqui, todas essas praças foram melhoradas e construídas. Agora a gestão, concluir a gestão agora é Boa Paz, Aroeira e Bom Sucesso. Você vai modernizar o nosso distrito e povoado, dando uma praça para que as pessoas do dia de domingo sentem e convidem nós maioria da sede para visitar. E também de outros municípios, né? De outros municípios. Então quero aqui dizer que essa rádio tem um papel importantíssimo para que possa demonstrar à nossa sociedade as coisas boas. As coisas ruins, nós chegamos lá e tentamos corrigir. Mas eu não venho aqui como representante seu e da população, que foi lá do PT, para falar coisa ruim. Eu quero falar coisas boas do meu município. E quero agradecer aqui e convidar você jovem, tem Floriano, e qualquer jovem que queira se filiar ao PT, que venha para essa história. A história do PT é de políticas públicas, é de política para quem mais precisa, de política para o negro, para o índio, para o branco, para o lavrador, para LGBT+, que ia mais, para que nós possamos, nós somos toda uma raça, nós somos todo um povo, e o respeito parte disso, e parte da gestão das políticas públicas. Me orgulho muito quando eu vou na Secretaria de Agricultura e vejo o empenho da Secretaria de Agricultura nas políticas públicas para o lavrador. E o lavrador quem põe a comida na mesa. Exato. Se essa história, Diego, eu quero contar aqui do PT, porque faz parte da história do nosso país. E dizer que no passado, quando um lavrador ia acessar o sistema financeiro, que Maria já foi rica, bilionária,
o banco não emprestava, porque dizia que o pequeno agricultor não tinha condição de pagar. de pagar. Eu já lhe contei essa história, e é isso mesmo. Você tinha 30 tarefas, nunca conseguia comprar uma vaca, porque o banco dizia que não era. Mas vinha o dinheiro e dava àquelas pessoas, 10 ou 12 fazendeiros, que se tornou essa cidade que é hoje. Quando as políticas passou a ser para todos, e o Banco do Nordeste incentiva o lavrador, que hoje você sabe que muita gente toma, paga e consegue crescer, Faz uma criação de galinha. de burro, de coisa dentro. Então isso eu quero aqui, em meu nome, em nome de Sueli e do gestor Jobope, parabenizar essa história, parabenizar o PT e agradecer aqui a você esse espaço da Mairi FM, dizer à população de Mairi, ligar na Mairi FM, valorizar o que nós temos. E diga a você, valorize Mairiense, goste das coisas boas. E obrigado, PT, de parabéns, nossa vereadora, professora Sueli, nosso gestor Jaboba que está nos ouvindo, dizer obrigado a todos o mesmo, nosso presidente Floriano, um guerreiro, um lavrador, um trabalhador. Muito obrigado aí por esse espaço, quero agradecer a rádio, dizer desculpa por ter tomado tempo, mas é um orgulho de fazer parte da história do PT, fazer a parte dessa história, 43 anos. Muito bem, então aí você ouviu o primeiro vereador do PT da cidade de Mairi, na Bahia, o vereador Cleómenes de Matos Girardi, popularmente conhecido por Pororó, falando sobre a felicidade de fazer parte do Partido dos Trabalhadores também, de todas as ações do partido no país, na região Nordeste, no estado da Bahia e também, em especial, aqui na cidade de Mairi, que tem o gestor atual do Partido dos Trabalhadores, o prefeito Jobope, e também da sua companheira de partido e companheira de Câmara, a vereadora Sueli, que também está vereadora pelo Partido dos Trabalhadores. A oportunidade de dizer para você que o partido está completando, está comemorando hoje 43 anos. A comemoração de 43 anos do Partido dos Trabalhadores, que tem aí quase 2.500.000 afiliados e a segunda maior bancada de parlamentares na Câmara Federal. O PT é o maior partido de esquerda da América Latina e um dos maiores do mundo. A gente, para completar aqui, o Pororó fica à vontade para fazer as suas considerações finais. Quero aqui desejar ao povo brasileiro, ao povo baiano, ao povo mairiense, um ano de muita paz, muita luta e dizer obrigado, mairiense, obrigado, nossa sociedade, por acreditar no nosso partido, dando o segundo mandato ao gestor Jobope e dizer... E também deu uma boa votação, a última eleição, os deputados do PT, né, em Mairi, isso, foram os mais votados, deputado Afonso, Neuza, e dizer que Neuza e Afonso estará lutando junto com Daniel e Bobo por nossa sociedade. Muita coisa boa vai chegar no nosso município. Jerônimo e Lula, em breve anunciaremos as boas notícias, coisas boas que vai acontecer. E uma luta do gestor Jobope, que a minha casa, minha vida, chegue em Mairi com a força tremenda, viu? Dizer a vocês que em breve esse sonho pode ser realizado em uma quantidade expressiva de casas populares para quem precisa. Para quem não tem casa de moradia, tenho certeza que o gestor Jobope está lutando, essa é uma luta nossa. Muito bem, a gente encerra por aqui a nossa entrevista, agradecendo a você que acompanhou o nosso bate-papo com o vereador Pororó. Boa tarde.